Esse enigma de Provérbios 1 não pode ser ignorado. Entenda essa mensagem enquanto há tempo. Existem palavras, textos e mensagens que atravessam os séculos e permanecem intactas, esperando o momento em que alguém, de fato, decida ouvi-las. O primeiro capítulo de Provérbios, na tradução original da Bíblia King James, não começa com conselhos comuns ou advertências. Ele inicia com um enigma, um chamado misterioso, que ao mesmo tempo instrui e adverte, e que muitos ignoram por não compreender sua verdadeira profundidade. Este enigma não é apenas um jogo de palavras ou uma curiosidade literária. É uma chave que revela a luta central da existência humana. Sabedoria versus insensatez, ordem versus caos, vida versus destruição. Ignorar esse mistério não é uma escolha neutra, é caminhar, ainda que inconscientemente, rumo a um destino inevitável de colapso interior. Você já parou para pensar por que tantos homens e mulheres, mesmo cercados de informação e conhecimento, continuam repetindo erros antigos? Provérbios 1 responde a essa pergunta de forma direta e implacável. Ele revela que não basta ter acesso à verdade. É preciso decidir se submeter a ela. E essa decisão não pode ser adiada indefinidamente. O tempo de ouvir a voz da sabedoria é hoje, não amanhã. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nesse texto não apenas como um registro histórico, mas como uma convocação urgente. Vamos analisar cada detalhe do capítulo, desdobrar suas camadas ocultas, conectar seus princípios eternos às descobertas da psicologia, da filosofia e da ciência moderna, e entender por que este enigma não pode ser ignorado sem consequências. Este vídeo não é apenas uma explicação bíblica, é um chamado ao despertar. Porque quando a voz da sabedoria fala e não é ouvida, o silêncio que se segue pode se tornar irreversível. O mistério do texto. O livro de Provérbios inicia de uma maneira que parece simples, quase formal, mas ao olhar com atenção, percebemos que cada palavra ali contém um peso que ultrapassa a barreira do tempo. Os Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para muitos leitores, essa frase é apenas uma introdução, uma identificação do autor. Mas para quem se aprofunda na Bíblia, King James 1611, ela é a abertura de um enigma. O texto não começa com conselhos práticos, não abre com instruções imediatas. Ele abre com uma declaração de identidade. E identidade é sempre um chamado à autoridade. Quando Salomão é apresentado como filho de Davi, não se trata apenas de genealogia, trata-se de continuidade de aliança. Ele não fala como um homem comum, nem mesmo apenas como um sábio, mas como herdeiro de uma promessa que une governo, sabedoria e destino espiritual. E a partir dessa abertura, surgem os primeiros 7 versículos, que já estabelecem a estrutura de todo o livro. Ali se encontra o cerne do enigma. O temor do Senhor é apresentado como princípio do conhecimento, mas imediatamente em contraste com ele, aparece a figura dos insensatos, aqueles que desprezam sabedoria e instrução. E é justamente essa oposição que se transforma no enigma central de Provérbios 1. Como pode um mesmo texto, uma mesma instrução, gerar caminhos tão distintos? Por que alguns encontram luz e direção, enquanto outros permanecem na escuridão da tolice? Essa é a primeira chave para compreender que Provérbios não é apenas um conjunto de máximas morais, mas um mapa espiritual que revela a condição interior de cada ouvinte. Esse enigma se torna ainda mais intrigante quando pensamos no valor que a humanidade sempre atribuiu ao conhecimento. Desde a filosofia grega até as universidades modernas, o saber é considerado caminho de ascensão, de poder, de conquista. No entanto, aqui Salomão rompe com toda a lógica humana. Ele afirma que o ponto de partida não é a razão autônoma, não é a experiência acumulada, mas o temor do Senhor. Esse princípio confronta não apenas os insensatos de sua época, mas também o orgulho intelectual de todas as gerações. A verdadeira sabedoria não é resultado de um esforço humano para decifrar a realidade, mas de uma postura de reverência que reconhece a fonte do próprio saber. É por isso que Provérbios 1 pode ser lido como um espelho. Ele não apenas informa, mas revela.
Ele não apenas ensina, mas diagnostica. Quando alguém se depara com esse texto, há apenas duas respostas possíveis: ouvir ou rejeitar. O ouvir não significa apenas escutar palavras, mas permitir que elas moldem caráter, decisões e destino. O rejeitar não significa apenas ignorar, mas desprezar, tratá-las como irrelevantes, como inúteis. E o mais impressionante é que essa decisão é tomada muitas vezes sem consciência plena. Ao não se importar com a instrução, o homem já está escolhendo o caminho da insensatez. O silêncio diante do chamado da sabedoria já é uma resposta, e essa resposta define o futuro. Essa é a profundidade do mistério. O mesmo texto, a mesma instrução, a mesma advertência, pode ser para uns fonte de vida e para outros sentença de destruição. Não porque a mensagem mude, mas porque a disposição do coração é diferente. Isso explica por que tantos, mesmo cercados de informação, continuam caindo nos mesmos erros. Eles leem, ouvem, recebem dados, mas não se submetem à voz da sabedoria. Transformam a instrução em ruído, em algo descartável. E ao fazerem isso, se afastam da ordem e mergulham no caos. O que Salomão descreve não é um simples contraste moral, mas a estrutura fundamental da existência humana. A vida não é neutra. O homem não permanece em suspensão, como se pudesse escolher o tempo todo sem consequência. Cada escolha já o coloca em um caminho. O temor do Senhor é o eixo que organiza esse caminho. Sem esse eixo, o homem se fragmenta. Sua mente se divide. Suas decisões se contradizem. Sua vida se desorganiza. Por mais conhecimento técnico que possua, por mais inteligência que demonstre, falta-lhe o fundamento. E sem fundamento, toda a construção, cedo ou tarde, desaba. É aqui que o enigma se mostra em toda a sua força. O princípio que deveria ser o mais óbvio é justamente o mais rejeitado. O homem prefere acreditar que pode conduzir sua vida pela força de sua própria lógica. Mas a lógica sem temor se torna arrogância, e a arrogância cega. O enigma é este: a chave da sabedoria é oferecida gratuitamente, mas poucos a aceitam. Ela é proclamada nas ruas, registrada em palavras eternas, preservada em traduções que atravessam séculos, mas ainda assim é tratada como se fosse apenas mais um conselho antigo. Provérbios 1 nos força a encarar essa realidade. Ele revela que a divisão entre sábios e insensatos não está na capacidade intelectual, mas na disposição do coração. O sábio é aquele que teme ao Senhor e se curva diante da instrução. O insensato é aquele que, por orgulho ou indiferença, despreza a mesma voz. Isso torna o texto não apenas uma instrução, mas um julgamento. Cada leitura é também um teste. Cada verso é uma peneira que separa aqueles que reconhecem a verdade daqueles que a rejeitam. O mistério, portanto, não está apenas no conteúdo, mas no efeito. Um mesmo enunciado se transforma em luz para uns e em trevas para outros. O que para uns é libertação, para outros é condenação. E essa realidade desconfortável é o que torna Provérbios 1 tão urgente. Ele não é apenas uma introdução ao livro. Ele é uma advertência de que a decisão de ouvir ou ignorar já começa agora, no primeiro contato. Não se trata de esperar os capítulos seguintes para decidir. O caminho já se bifurca no início. Por isso esse enigma não pode ser tratado como curiosidade literária ou como peça de sabedoria antiga que pode ser apreciada e esquecida. Ele é a base sobre a qual todo o restante de Provérbios se sustenta. Se o leitor não compreender essa divisão fundamental, tudo o que virá depois será apenas conselho moral, vazio de poder, incapaz de transformar. Mas, se compreender, então cada palavra subsequente se tornará alimento, direção e vida. O mistério do texto é este: o temor do Senhor é o princípio do saber, e os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Um enigma simples, mas que define destinos. Uma chave clara, mas que poucos decidem usar. E enquanto esse chamado ressoar, cada coração que o ouve terá de escolher. O silêncio não é neutro. A indiferença não é passiva. O desprezo
pode se manifestar até mesmo no adiamento, e o adiamento, cedo ou tarde, se torna rejeição. Este é o enigma de Provérbios 1. Ele não apenas nos convida a aprender, mas nos força a decidir. E compreender isso é apenas o início da jornada, pois as camadas ocultas dessa mensagem vão muito além do que os olhos percebem à primeira vista. As camadas ocultas do enigma. Ao olharmos para o primeiro capítulo de Provérbios, percebemos que não se trata de uma introdução comum, nem de uma coletânea de frases soltas destinadas a orientar de modo superficial. Cada linha foi cuidadosamente colocada para formar uma convocação solene, uma chamada que atravessa séculos e fala com a mesma força hoje. O texto revela que a sabedoria não é algo que pode ser compreendido de forma rasa. Ela possui camadas, níveis de profundidade que precisam ser discernidos. É por isso que muitos leem, mas poucos realmente entendem, porque param na superfície e não percebem que há dimensões ocultas, prontas para serem reveladas àqueles que inclinam o coração para ouvir. A primeira dessas camadas se manifesta no campo do entendimento. Salomão não inicia exaltando a razão humana nem o esforço intelectual do homem em decifrar a vida. Ele coloca o temor do Senhor como o verdadeiro princípio. Esse é o primeiro segredo. O conhecimento que flui da reverência não é mero acúmulo de informações, não é como livros que se somam em uma estante ou teorias que disputam espaço em academias. É um conhecimento que organiza, que dá direção, que ilumina o que antes estava escuro. Sem essa reverência, todo saber se torna fragmentado, incapaz de sustentar a vida. O enigma aqui é que a sabedoria não se inicia onde muitos imaginam, mas em um lugar que exige humildade, um lugar onde a mente se curva para que possa realmente compreender. O temor do Senhor abre os olhos, mas também coloca limites, molda pensamentos, orienta desejos. Essa é a camada intelectual, mas impregnada de espiritualidade, porque o verdadeiro entendimento só floresce quando nasce dessa fonte. A segunda camada está no coração. O texto apresenta a figura do sábio que escuta e a do insensato que despreza. Esse contraste vai além da mente. Ele revela a disposição interior, a inclinação da alma. O desprezo do insensato não é apenas uma escolha racional. É um reflexo de um coração endurecido. É a postura de quem se recusa a ser guiado, de quem trata a instrução como irrelevante. O sábio, ao contrário, não é apenas aquele que entende, mas aquele que aceita ser moldado. Ele recebe a instrução como alguém que reconhece sua necessidade e, por isso, cresce em saber. O insensato, preso em seu orgulho, rejeita a mesma voz que poderia salvá-lo. Essa é a camada emocional do enigma. Mostra que não basta compreender intelectualmente a instrução. É necessário que o coração esteja disposto a acolhê-la com reverência. Quando o coração rejeita, mesmo que os ouvidos escutem, a palavra se torna vazia, incapaz de gerar fruto. A terceira camada se manifesta na vida prática. O capítulo mostra claramente que a decisão de ouvir ou desprezar não permanece oculta no interior. Ela se materializa em caminhos, em escolhas concretas que moldam destinos. Quem ouve e guarda a instrução anda em segurança. Quem a rejeita se lança em veredas tortuosas. O insensato, por desprezar a sabedoria, não apenas se priva de conhecimento, mas abre diante de si um caminho de ruína. Cada decisão sem instrução é uma porta para o caos. Cada passo sem temor é uma aproximação da destruição. Essa é a dimensão prática do enigma. Não é possível rejeitar a instrução sem colher as consequências. Não se trata de abstração, mas de realidade. O sábio colhe vida, o insensato colhe perdição. Essas três camadas se unem em um só corpo. O temor do Senhor ilumina o entendimento, a humildade preserva o coração e a obediência organiza a vida prática. Não há como separá-las. Aquele que busca sabedoria precisa de todas. Sem reverência, a mente se perde. Sem humildade, o coração endurece. Sem obediência, a vida se desorganiza. O enigma de Provérbios 1
é justamente mostrar que não há neutralidade entre ouvir e rejeitar. Não existe espaço para a indiferença. O texto deixa claro que os sábios aumentam em saber, porque continuam inclinados a aprender, enquanto os insensatos permanecem presos em sua confusão, porque recusam a instrução. Esse enigma não é um jogo intelectual, é um chamado à vida. Ele revela que as palavras da sabedoria são como sementes lançadas. Em solo fértil, elas brotam e produzem fruto. Em solo endurecido, permanecem estéreis. Mas mesmo a esterilidade é uma escolha. A diferença não está no poder da semente, mas na disposição da terra que a recebe. Assim, Provérbios 1 se apresenta como uma convocação urgente. Ele nos obriga a responder: inclinaremos o ouvido ou rejeitaremos a voz? Receberemos a instrução com reverência ou a trataremos com desprezo? Essa escolha define não apenas o presente, mas o futuro. O mistério se intensifica quando entendemos que essa decisão não pode ser adiada indefinidamente. O texto mostra que a sabedoria clama, mas nem sempre permanecerá clamando. Haverá um tempo em que o desprezo cobrará seu preço. A oportunidade de ouvir é hoje, e cada coração que recebe essa palavra é confrontado com a urgência de decidir. Essa é a essência das camadas ocultas de Provérbios 1. Um chamado que atinge mente, coração e prática, e que exige resposta imediata. Aquele que ouve encontrará vida. Aquele que rejeita se perderá em caminhos de destruição. Esse é o enigma, simples na forma, mas profundo em consequências, revelado para que ninguém diga que não foi avisado. A trágica advertência. Ao avançarmos no primeiro capítulo de Provérbios, encontramos um tom que muda de forma dramática. Se antes havia uma convocação para ouvir e compreender, agora surge uma advertência carregada de peso, quase como um clamor que ecoa pelas ruas. O texto descreve a sabedoria levantando a voz em praças, portas e caminhos, chamando homens e mulheres para que não desprezem a instrução. Essa cena é poderosa, porque mostra que a sabedoria não se esconde em templos ou em salas secretas. Ela se oferece publicamente diante de todos, para que ninguém tenha desculpa. O enigma, no entanto, é que apesar de sua voz clara, a maioria decide rejeitá-la. Essa rejeição é apresentada como uma tragédia inevitável. O insensato não se perde porque não teve oportunidade, mas porque, mesmo ouvindo, desprezou o chamado. O capítulo mostra que a sabedoria clama, repete, insiste, e ainda assim muitos endurecem o coração. É um retrato humano profundo. Quantas vezes se ouve a verdade? Quantas vezes se recebe uma advertência? E mesmo assim a decisão é adiar, ignorar, continuar vivendo como se nada tivesse sido dito. Essa é a tragédia que o texto expõe. Não é falta de revelação, é falta de disposição em obedecer. As consequências dessa rejeição são descritas de maneira intensa. O capítulo fala do momento em que a sabedoria se afasta, em que a voz se cala, e o que resta é apenas a colheita amarga do desprezo. O que antes poderia ter sido salvação se transforma em juízo. Aquele que zombou da instrução passa a colher frutos de sua própria escolha. O texto é implacável. Quando a calamidade vier, quando o medo dominar, quando a angústia envolver, aqueles que desprezaram a sabedoria clamarão, mas não serão ouvidos. Não porque a sabedoria não queira salvar, mas porque o tempo de responder já havia passado. Essa advertência traz à tona uma verdade dura, mas necessária. Ignorar a instrução não é apenas um ato momentâneo, é uma semente plantada. E toda semente germina. O desprezo pela sabedoria gera frutos de destruição. O adiamento contínuo transforma o coração em pedra. A zombaria contra o conselho divino se converte em ruína inevitável. É como se o texto gritasse: não existe neutralidade, cada escolha é uma semeadura que cedo ou tarde será colhida. O insensato ri hoje, mas chora amanhã. O que rejeita a voz agora clama depois, mas já sem resposta. A tragédia de Provérbios 1 não está apenas no castigo, mas na ironia da situação. A mesma sabedoria que foi desprezada
era a que poderia ter livrado o homem da calamidade. A mesma voz rejeitada era a que queria conduzi-lo à segurança. O texto mostra que o maior juízo não vem de fora, mas de dentro. É o fruto do próprio desprezo que retorna como consequência. Isso revela um princípio profundo. A rejeição da sabedoria não destrói apenas por ausência de proteção, mas porque o próprio coração do homem, endurecido e rebelde, se torna sua armadilha. Essa advertência ecoa como um alerta para todos os tempos. Em cada geração, a sabedoria continua clamando. Sua voz se manifesta nas Escrituras, nas instruções divinas, nos conselhos que apontam para a verdade. Mas em cada geração, também há aqueles que zombam, que consideram tudo tolice, que preferem seguir desejos imediatos em vez de instruções eternas. E assim, repetem o mesmo ciclo descrito em Provérbios 1. Caminham em direção à calamidade sem perceber que foram avisados desde o início. Essa cena final do capítulo é um retrato de justiça divina, mas também de oportunidade desperdiçada. Mostra que o convite foi aberto, que a instrução foi oferecida, que a voz falou repetidas vezes. Mas quando o homem se fecha, quando insiste em sua própria vontade, a sabedoria se retira. Não porque seja cruel, mas porque a rejeição persistente cria distância irreversível. O homem, então, se vê sozinho, entregue ao peso de suas escolhas. Provérbios 1 encerra essa advertência com uma divisão definitiva. Os que ouvem habitarão em segurança e estarão livres do temor do mal. Os que rejeitam colherão as consequências de sua própria decisão. A tragédia é clara, mas também é clara a promessa. Não se trata de destino cego, mas de escolha. Não é sorte ou azar, é resposta ao chamado da sabedoria. O enigma se torna advertência, e a advertência se torna sentença. Ou se escolhe a vida pela instrução, ou se colhe a morte pelo desprezo. Esse é o ponto mais duro do capítulo, e ao mesmo tempo o mais necessário. A sabedoria não apenas instrui, ela adverte. Não apenas mostra o caminho, mas também denuncia a perdição. Não se limita a oferecer conselhos, mas declara as consequências de ignorá-los. Essa é a voz que clama até hoje e que continua dizendo: não despreze, não adie, não zombe, porque o tempo de ouvir é agora, e amanhã pode ser tarde demais. O caminho da transformação. Depois de apresentar o enigma e expor a trágica advertência, o capítulo também aponta para a possibilidade de transformação. A sabedoria não fala apenas para condenar, ela fala para redirecionar. O convite não é apenas para refletir, mas para mudar. Aquele que ouve e acolhe a instrução descobre que existe um caminho diferente, um caminho que conduz à segurança e à vida. Esse é o grande contraste de Provérbios 1. De um lado, o desprezo que gera calamidade, do outro, a escuta que gera transformação. Esse caminho não começa com passos externos, mas com uma decisão interior. O temor do Senhor não é uma ideia abstrata, é uma postura que molda cada aspecto da existência. O coração que se curva diante da instrução passa a enxergar o mundo de outra forma. O que antes era confusão começa a se organizar. O que antes era impulso cego começa a ser controlado. O que antes parecia um fardo passa a ser visto como disciplina libertadora. É nessa submissão que a vida se transforma, não porque as circunstâncias externas se tornam fáceis, mas porque o homem aprende a caminhar com sabedoria em meio a elas. Essa transformação alcança a mente. A instrução recebida constantemente reorganiza pensamentos, cria discernimento, separa o que é verdadeiro do que é ilusório. O sábio não é aquele que nunca enfrenta dilemas, mas aquele que, diante das escolhas, sabe distinguir o caminho que conduz à vida. A instrução age como lâmpada, revelando pedras e abismos ocultos. A mente, antes dispersa, encontra clareza. Esse processo não é imediato, mas contínuo, como um rio que escava o leito ao longo dos anos, até formar um curso firme e inabalável. A transformação também atinge o coração. Aquele que antes desprezava a disciplina passa a amá-la, porque descobre nela a fonte da paz.
O coração que antes se inflamava com orgulho encontra descanso na humildade. O espírito que antes se enchia de inquietação aprende a confiar. A voz da sabedoria, antes ignorada, torna-se companhia constante. O homem que ouve já não vive sozinho, porque carrega dentro de si a lembrança viva das instruções. Essa mudança interior não pode ser fabricada por esforço humano apenas. Ela é fruto de submissão e de resposta ao chamado divino. E a transformação se manifesta de forma prática. O texto mostra que aqueles que escutam e guardam a instrução habitarão em segurança e estarão livres do temor do mal. Essa não é apenas uma promessa de proteção externa, mas de firmeza interior. A segurança descrita é mais profunda que a ausência de perigos. É a estabilidade de quem, mesmo em meio à tempestade, sabe que não será abalado porque construiu sobre fundamentos sólidos. O temor do Senhor se transforma em muralha invisível, guardando passos, protegendo escolhas, sustentando o viver. O caminho da transformação não é reservado a poucos, mas está aberto a todos os que decidem ouvir. Essa é a esperança que atravessa o capítulo. Se a advertência é trágica para os que desprezam, a promessa é gloriosa para os que se inclinam. A voz da sabedoria continua chamando, oferecendo direção e vida. O homem que antes estava perdido pode reencontrar o rumo. O coração que antes desprezava pode se quebrantar. A mente que antes se confundia pode ser esclarecida. A vida que antes se desorganizava pode ser restaurada. A transformação descrita em Provérbios 1 é um processo de alinhamento. Alinhamento com a verdade, com a justiça, com o temor do Senhor. Quando esse alinhamento acontece, toda a estrutura da vida se reorganiza. Pensamentos, sentimentos e atitudes passam a caminhar em harmonia. O caos interior é substituído por ordem. A insegurança dá lugar à confiança. A ruína cede espaço à esperança. Essa é a promessa para aqueles que não apenas escutam, mas decidem obedecer. Esse caminho exige decisão. Não há transformação sem resposta. A sabedoria clama, mas não obriga. Ela oferece, mas não força. Cabe a cada um inclinar o ouvido, abrir o coração e colocar em prática. A verdadeira mudança não acontece na teoria, mas na ação. É quando a palavra se torna prática que a vida começa a ser moldada de maneira duradoura. O homem deixa de ser ouvinte esquecido e passa a ser praticante da instrução. E é nesse movimento que o enigma se transforma em experiência real. Por isso, Provérbios 1 não termina apenas com advertência, mas também com promessa. Os que ouvirem habitarão em segurança. Essa é a recompensa da obediência. Aquele que antes estava exposto, vulnerável, entregue ao medo, agora encontra refúgio. Aquele que antes vivia em inquietação, agora descansa. O caminho da transformação não é ilusão, é realidade para quem responde ao chamado da sabedoria. Essa é a revelação final do capítulo. A voz que adverte é a mesma que promete. A escolha de ouvir é a escolha de viver. Conclusão e revelação final. O primeiro capítulo de Provérbios não se encerra como começou. Ele inicia com um enigma e termina com uma revelação definitiva. No princípio, a instrução se apresenta quase como uma introdução solene, mas à medida que o texto avança, torna-se um chamado insistente, um clamor que atravessa os lugares públicos, que ecoa em meio às multidões, que busca alcançar cada coração. E o que no início parecia apenas conselho ou advertência, ao final se transforma em sentença. O capítulo não é uma coleção de frases morais, mas um tribunal em que a sabedoria se levanta como testemunha e como juiz. E diante dessa cena, cada homem é confrontado, pois não pode fingir que não ouviu, nem alegar ignorância. A revelação final está em reconhecer que a sabedoria nunca se escondeu. Ela sempre esteve disponível, ao alcance de todos. O texto deixa claro que sua voz se levanta nas ruas, nas praças, nas entradas das cidades, nos lugares onde o povo se reúne. Isso significa que ninguém pode alegar que não teve oportunidade. Ninguém pode dizer que não foi chamado. A verdade esteve diante de todos, e o que diferencia sábios de insensatos não é acesso à revelação,
mas a resposta que cada um dá a ela. Essa é a chave que resolve o enigma. Não é a ausência da voz que condena, mas a rejeição deliberada daquilo que foi oferecido. Essa conclusão é dura, porque elimina a desculpa da ignorância. O texto mostra que a sabedoria falou, repetiu, insistiu, mas o homem preferiu desprezar. E quando chega a calamidade, quando o medo se abate, quando a angústia envolve, já não há mais tempo. O clamor que antes poderia ser atendido, agora não encontra resposta. Não porque a sabedoria se tornou cruel ou indiferente, mas porque o desprezo contínuo criou uma barreira intransponível. A oportunidade foi dada, mas foi desprezada. O coração, que poderia ter se quebrantado, preferiu zombar. O ouvido, que poderia ter se inclinado, preferiu se fechar. E nesse processo o destino foi sendo selado pouco a pouco, até se tornar irreversível. Essa revelação final também traz esperança para aqueles que decidem ouvir. O capítulo não termina apenas com tragédia, mas também com promessa. Está escrito que os que ouvirem habitarão em segurança e estarão livres do temor do mal. Essa promessa não é vazia, mas um selo de garantia. Aquele que se curva diante da instrução encontra refúgio, mesmo em meio às tempestades da vida. O que escolhe obedecer não vive livre de desafios, mas vive guardado por uma paz que o mundo não pode oferecer. A sabedoria não promete ausência de lutas, mas firmeza para atravessá-las sem ser destruído. É nesse ponto que o enigma se transforma em revelação. O temor do Senhor, que parecia apenas um princípio abstrato, mostra-se agora como alicerce inabalável. Os que rejeitam tropeçam em sua própria arrogância, mas os que recebem a instrução descobrem uma rocha firme sob os pés. A diferença entre ruína e segurança não está nas circunstâncias externas, mas na resposta interior. A calamidade pode vir para todos, mas não destrói os que estão alicerçados na sabedoria. O medo pode tentar envolver, mas não encontra espaço no coração de quem se refugia na instrução. Essa conclusão nos lembra que a vida não é neutra. O homem não pode simplesmente adiar indefinidamente a decisão de ouvir. Cada dia em que a voz da sabedoria é ignorada, o coração se endurece mais. Cada vez que a instrução é desprezada, o caminho da ruína se torna mais próximo. Mas cada momento em que a palavra é acolhida, a vida se fortalece, a mente se esclarece e o coração encontra descanso. A sabedoria não impõe, mas também não espera para sempre. Ela oferece hoje, porque o amanhã pode ser tarde demais. Finalmente, a revelação de Provérbios 1 é clara. A vida e a morte estão diante de cada um, e a escolha se manifesta na resposta ao chamado da sabedoria. O homem que ouve viverá em paz, habitará em segurança e estará livre do temor do mal. O homem que rejeita colherá as consequências de sua própria decisão, enfrentará a calamidade e conhecerá a amargura do desprezo que semeou. Essa é a linha divisória que atravessa todo o capítulo. Não se trata de destino cego, nem de sorte ou azar. É escolha, é decisão, é resposta. E enquanto a voz ainda clama, cada um é chamado a escolher. O enigma, portanto, não permanece sem resposta. Ele se resolve na reação de quem o ouve. Aquele que teme ao Senhor encontra vida, aquele que despreza encontra ruína. Essa é a revelação final, escrita não para ser apenas contemplada, mas para ser obedecida. Porque ignorar essa voz é selar o futuro na escuridão, mas escutá-la é entrar no caminho da sabedoria, onde há luz, segurança e paz. Esse é o destino que Provérbios 1 coloca diante de nós, e que nenhum homem pode adiar indefinidamente sem colher as consequências de sua escolha. Você percebeu como Provérbios 1 não é apenas uma abertura do livro, mas um chamado urgente para escolher entre ouvir a sabedoria ou desprezá-la? Esse enigma não é apenas antigo, ele continua vivo hoje. A voz que clama nas ruas continua chamando cada um de nós, e a decisão que tomamos diante dela define não apenas o presente, mas também o futuro. Por isso, não deixe essa mensagem se perder. Se ela trouxe clareza ao seu coração, se provocou reflexão
ou despertou em você a consciência de que não pode mais adiar essa escolha, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir a mesma voz. Inscreva-se no canal para acompanhar a continuação desta série, onde vamos avançar capítulo a capítulo, revelando os segredos ocultos da Bíblia, King James, 1611. Ative as notificações para não perder o próximo episódio, porque no capítulo seguinte, a sabedoria se apresenta não apenas como voz de advertência, mas como tesouro escondido que precisa ser buscado com diligência. O momento de ouvir é agora. O tempo de decidir é hoje. Não despreze a voz da sabedoria. Responda enquanto há tempo,